Fala galera, começando mais um episódio do Coronga, o podcast preferido de todos que estão aqui se dispondo a ouvir minha voz. E hoje eu abri o episódio, né? É o primeiro Coronga desde quando, Paulo? Desde março, por aí, dessas datas longínquas desse ano, que esse ano inclusive provou mais uma teoria de Einstein, né? A relatividade do tempo. O tempo passou de uma forma completamente bizarra, eu não sei quando que é hoje, quando que é ontem. Um abraço, Paulo. Um abraço, Leonardo, todos os nossos ouvintes. O Léo abre o episódio e estamos na mesma sintonia de voz, podemos dizer assim, porque o Coronga está sendo gravado pela primeira vez do seu novo estúdio, o Estúdio Central. Agora o Coronga tem um estúdio central. Quando você pensa que o Coronga vai parar no tempo, não. Agora ele tem uma nova base, uma base central. E com o Leonardo Palhano tendo novas responsabilidades, já começo logo de cara anunciando. Agora o homem é editor do Coronga, foi promovido, vai ganhar adicional noturno, que é muito importante. Ele estava precisando desse adicional noturno. Enquanto eu, por outro lado, vou ter uma vida mais tranquila. Porém, espero continuar aparecendo bastante por aqui. Mas o Léo vai assumir novas funções nessa nova base do Coronga. Então agora a captação de som é do Léo, reclama com ele. A edição é do Léo. Se o ritmo não ficar legal, tô brincando. Você vai ficar excelente. O Léo, ele precisava dessa promoção do Coronga. Ele fez por merecer. Porque ele é o Coronga, eu sou o Coronguinha. Eu sou o mascotinho do Coronga, eu sou o Coronguinha. Oi pessoal, sou o Dalinho, seu amiguinho, vamos cantar? O melhor! Que isso, imagina, cara. O Coronga é nós, como diria Emicida. E, assim, hoje a gente vai trocar uma ideia, assim, eu quero conversar com o Paulo, assim, sobre como foram os últimos meses, né, como foi ser um cidadão brasileiro, tipo, não nessa persona de, porra, conversar sobre o que tá rolando lá do político, né, mas mais de uma perspectiva humana mesmo, né, porque é muito louco, cara. Eu, particularmente, pensei demais em tudo que aconteceu. Acho que foram meses difíceis, né, meses que a gente fica pensando, porra, qual que vai ser o futuro de tudo, como que vai ser trabalhar daqui a pouco nesse país, né, o desemprego cada vez crescendo mais. E a gente tem uma perspectiva aí de como que a economia vai rolar nos próximos tempos e, em contrapartida, saber tudo que a gente sabe, né? Que, pô, infelizmente, você leu o jornal físico, né? A folha que chega lá toda certinha por curtir pra caramba e tal. E se mantém informado, como eu também procuro me manter, tá? E de certa forma isso, cara, gera um cansaço na gente, né? A gente tem que se preocupar com a gente, né? Se permitir descansar, porque além de se preocupar em ganhar dinheiro, né? Porque, porra, a gente não é rico, a gente precisa trabalhar pra comprar as coisas, pra ter expectativa, né? De fazer qualquer coisa que a gente quiser. E ao mesmo tempo ter esse negócio dentro da gente, de pensar, de tentar melhorar dia após dia, de tentar conversar com as pessoas não só sobre o que acontece no dia a dia, né? Ah, como que foi seu dia? Conversar de coisas que vão além, né? De perspectivas de futuro, de, porra, como que tá sendo efetivamente pra cabeça, né? O que a gente pode fazer pra se ajudar psicologicamente nesse tempo de reclusão, né? De como foi esse ano. E aí hoje o Coronga tá sendo gravado pessoalmente, né? Porra, depois de tanto tempo e é outra dinâmica, né? Outra coisa ver a pessoa e eu ainda concluo, né? Tipo, porra, olha como mudou a nossa vida em poucos meses, né? Nesses meses que passaram de forma diferente. O tempo foi diferente, né? As coisas se confundiram um pouco, mas ao mesmo tempo preocupado e assim, tamo junto, Paulo, e tamo junto, ouvintes, assim, eu espero que além de informar, a gente tenha servido, assim, até aqui como uma forma de bater um papo, né, mesmo, porque no fim do dia era isso, acho que tanto nas entrevistas que a gente fez até hoje, né, como mesmo conversando, por mais que tivesse um script, uma pauta assim que definisse, né, o que a gente julgasse mais importante naquele momento ali, jogar e falar para as pessoas, porque seja porque a mídia não dá muita atenção, ou seja porque a gente acha que aquilo realmente vai impactar mais as vidas das pessoas e que
por se preocupar com o todo, né, com o social, a gente acredita que seja importante que as pessoas conversem mais no dia a dia. E acho que foi até engraçado, né, pensar que essa primeira fase do Coronga, eu considero assim, porque a gente, já a partir da última semana, né, o Coronga passou a ser semanal, e isso acho que já é uma mudança, né, de formato, mas ele foi criado antes que a gente tivesse ainda essa pandemia, né? E no fim das contas, essa primeira fase ela é exatamente o que aconteceu no mundo nesses 7 meses, né? A gente está entrando aí nesse 7º mês e o Coronga começou um pouquinho antes. Então assim, o Coronga acho que já tem 8 meses, né? Talvez. E a pandemia tem 7, podemos dizer assim. Acho que já no primeiro episódio eu falei sobre o coronavírus e ainda falei, pô, essa pauta de saúde me torra a paciência. Enquanto, acho que o Bolsonaro se inspirou em mim. Pô, enquanto tem gente, enquanto tá falando do coronga, sabe, a economia tá rodando, tem gente roubando e tal. Mas que a gente não tinha de fato a dimensão e no fim, Coronga é um diário desses últimos meses, assim, que a gente falou, a gente ouviu pessoas e acho que todos os temas passaram um pouco por isso, porque tudo, né, ficou meio expandido, assim. Falamos só de política, mas por conta desse cenário também que se criou no país. Então, eu acho que fizemos até aqui. E, na verdade, vai continuar sendo dessa forma, até porque a pandemia não acabou, né? Parece que a gente tá falando aqui, bom, tomamos a vacina hoje, vamos sair sem máscara, mas é que teremos roupagens diferentes, assim, né? Ou participações. Inclusive, estamos atrás, né, de achar um terceiro elemento. A gente vai fazer uma votação, né? Você quer se inscrever, se você quer ser o novo repórter do CQC aqui. Tem prova difícil. Tem prova difícil. É igualzinho a do CQC lá. A gente quer saber quem que é o novo CQC aqui do Coronga. Então você manda o seu currículo. Se você quer fazer parte, quer ser o terceiro integrante do Coronga, manda aqui pra gente. A gente tá atrás, inclusive, de achar um mascote, né, Leonardo Palhano? A gente tá atrás de um mascote. Você não precisa necessariamente ser uma pessoa inteligente, então. Eu sou muito inteligente também. Eu sou uma pessoa muito inteligente, porque o que eu quero. O que você tá com vontade de rir, Mariana? Não. Você me respeita. Não, é que eu tô pensando em Mariana, mim. você Não, eu respeita. tô pensando em mim, que você tá falando assim, eu sou muito inteligente. Eu não falaria isso assim. Eu sou Eu inteligente. sou muito Eu sou. Eu acho que eu sou uma pessoa sábia. Eu sou inteligente. Você que quer rir, eu não quero rir. Você não tem que acreditar no seu potencial. Você não me disse ele, Celi? Mas inteligência já é demais. Pra mim, amiga, pra mim. E, para começar, falando do que está acontecendo, né, acho que não é mais segredo para ninguém que o Brasil está numa situação muito difícil, financeiramente falando. Os últimos dias tiveram notícias pesadíssimas, inéditas, né, e aí, para quem não acompanhou, o real é a moeda que mais perdeu valor no mundo em 2020. A Bolsa Brasileira teve a maior queda do mundo em dólares esse ano. E essa falta de direção, né, um controle do endividamento e as barberagens do Paulo Guedes levaram os investidores internacionais a cobrarem prêmio do Tesouro Nacional, né, o que fez com que pela primeira vez em 18 anos aquele Tesouro Selic, para quem entende um pouco de investimento, que é aquele investimento mais básico. Se você conversar com qualquer pessoa que vai tentar te explicar um pouco, o tesouro é aquele que é seguro, porque você compra dívidas do Estado, rende um valor bem pequeno, mas muito melhor do que a poupança. E pela primeira vez em 18 anos, isso deu um prejuízo de 0,46, o que significa que estamos em terríveis bocados, né? Os investidores estão efetivamente se refugiando no dólar, que foi bem o que aconteceu na Argentina, e por isso que teve toda aquela crise. Hoje o peso vale basicamente nada, e sempre foi barato, inclusive por conta disso, né, por conta de políticas econômicas desastradas do passado, e ir para a Argentina como brasileiro, porque o dólar era muito forte em relação ao peso. E agora a gente vai viver a nossa vida de irmão, Paulo. E aí o Fernando Canzian, da Folha de São Paulo, trouxe aqui uma reportagem que na quinta-feira o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto,
afirmou que os juros no Brasil podem subir se o governo deixar de respeitar o teto de gastos, né? Que é o principal ponto de discórdia entre o Paulo Guedes, que bate o pé no chão para manter ele, aí apoiado inclusive por Rodrigo Maia em alguns momentos e alguns momentos não, e o principal inimigo dele é o Rogério Marinho, que é um economista e hoje um ministro de desenvolvimento regional, que, segundo um relato a investidores trazido pela Folha, defende a flexibilização do teto de gasto, né, para poder gastar mais por conta da crise do coronavírus, de como as pessoas não puderam trabalhar, de como a gente teve que fazer um sistema econômico inédito, né, para dar dinheiro para pessoas que tiveram que ficar em casa, o auxílio emergencial, né. E aí eu acho interessante todo mundo saber que esse teto de gastos que existe hoje, ele limita o aumento da despesa pública. Ao corrigir ela apenas pela inflação, ou seja, é o preço que as coisas sobem mês a mês, né? E aí ele funciona como uma âncora fiscal desde o fim de 2016. Foi uma coisa instituída pelo governo Temer, né? Evitando assim que a dívida pública saísse do controle. E aí o Armínio Fraga, né, que é o ex-presidente do Banco Central, já alertou que o endividamento brasileiro está tomando uma trajetória insustentável. E aí isso explicitada cada vez mais no encurtamento de seu prazo e no aumento dos juros futuros, né? E aí eu abro aspas para ele. É até natural que o mercado aceite e conviva com o encurtamento do prazo da dívida em momentos difíceis, como agora. Mas é preciso que o governo use esse tempo para fazer alguma coisa. Sem isso, teremos à frente um período de grande volatilidade com tendência de piora. E só trazendo mais um relato, né, para o economista-chefe do Bradesco, o Fernando Honorato, o Brasil tem 3 alternativas. Perseverar no ajuste fiscal e nas reformas para controlar a dívida pública e acelerar o crescimento. A segunda é aumentar impostos para pagar novas despesas correntes, como renda cidadã, né, que é esse programa de renda básica que eles estão querendo implementar e o Guedes não quer deixar. E a terceira é deixar a inflação subir, o que diminuiria a dívida ao corrigir ela para uma taxa menor que a do aumento de preços, né? Mas isso causaria impactos terríveis sobre a credibilidade internacional, né, do Brasil em pagar as suas dívidas e principalmente na renda dos mais pobres, né? Porque uma inflação maior, como a gente já viveu em outros tempos no Brasil, né? Pessoas da minha geração, da geração do Paulo, sempre ouvem histórias dos nossos pais, né? De como era uma loucura, ganhava o dinheiro, fazia compra logo pela manhã, porque à tarde o preço já era diferente. E não sei se deve chegar nesse nível, né? Mas com base no que está sendo falado, parece que pela primeira vez a gente deve viver na pele uma crise econômica bem mais severa. E tem que isso ficar claro na cabeça das pessoas, que muito disso seria evitável se a gente não tivesse no comando do país o Paulo Guedes, que teve todas essas medidas de austeridade desde o começo, que tentou fazer da forma dele, que vendeu coisas da Petrobras, tentou leiloar coisas a preço de banana, sabe, assim, basicamente com essa coisa na cabeça de tentar se livrar do aparato estatal como se isso fosse uma coisa ineficiente, acabou fazendo com que o Brasil parasse no tempo, né, e não gastasse quando precisava gastar, como o próprio ministro do Desenvolvimento do governo Bolsonaro está defendendo agora, né, e gerando todo esse embate. E a gente ficou nisso, né, e aí o Brasil agora está sendo a pior moeda, o que, assim, gente, isso é inaceitável, a gente está falando da pior do mundo, né. A gente não está falando assim, é a pior moeda de um número de países aqui, não. É pior que a moeda do Congo, do Zimbábue. Isso faz sentido? Faz sentido dizer que a tragédia econômica brasileira se deve à pandemia ou ao descalabro do PT em outras épocas? E rolar uma estatística dessa da moeda brasileira ser a pior do mundo, sendo que, pô, a gente é a 9ª maior economia do mundo, não é qualquer país, não é um país que está lutando ali, que às vezes a gente até brinca, né? Países desenvolvidos em absurdo, Cazaquistão, a Bielorrússia. Pô, é o Brasil, a 9ª maior economia do mundo, é um dos países mais culturalmente influentes do mundo. E a nossa economia chegou nisso comprada não só pelo bolsolavismo, né? De toda essa ideia neoliberal de Chicago dos anos 60, como por pessoas que criaram trouxeram essa ideia de que o público é ruim, de que tem que cortar, tem que fazer reforma trabalhista para tirar direitos dos trabalhadores, para tirar dinheiro daí. E aí depois reforma previdenciária e quem